Boa tarde, boa noite, bom dia, sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo sobre esta preciosa sagradas palavras, Deus e somente Deus, proferida por Masaki Sama em 1º de setembro de 2022. Hoje mergulharemos na segunda parte desta transformadora sagrada palavra. Se você nos acompanhou na primeira leitura, deve se lembrar de que como Masaki Sama nos ajudou a enxergar um pouco mais a partir da perspectiva de Deus, especialmente em relação à harmonia e ao amor de Deus por cada um de nós. Naquela leitura, vimos que as ações de Deus, mesmo aquelas que não compreendemos totalmente, estão sempre em perfeito equilíbrio. Nossas provações, relacionamentos e até mesmo desafios físicos são meios que Deus utiliza para trazer harmonia. Essa compreensão nos convidou a olhar além de nossas perspectivas limitadas e a nos alinhar com a visão de Deus. Além disso, Masaki Sama nos explicou como ele próprio é usado por Meishu Sama e Kyosho Sama para transmitir a sagrada palavra e como ele também a recebe. Compreendemos a bênção que é termos o sagrado trono de Kyosho nos guiando, pois, ao estudar apenas os ensinamentos de Meishu Sama, não seria possível captar a verdadeira essência de suas sagradas palavras. Hoje exploraremos reflexões profundas inspiradas nas sagradas palavras do Masaki Sama. Um dos pontos principais será a conexão divina entre a humanidade e Deus, destacando os pilares da criação, aceitação e verdade. Refletiremos sobre como cada momento de nossas vidas é uma oportunidade para aceitar a vontade de Deus e nascermos como seus filhos. Masaki Sama nos ensina que, assim como valorizamos um presente ao reconhecer a intenção de quem o ofereceu, devemos abraçar a vontade de Deus com gratidão, sabendo que Ele sempre pensou em nós, desde antes da criação. Por fim, abordaremos a promessa sagrada de que todas as pessoas estão destinadas a conhecer a verdade suprema. Como proclamou Meishu Sama, as barreiras que separaram a humanidade da verdade de Deus desaparecerão e perceberemos que Deus não é apenas o Criador, mas a própria essência de nosso ser. Hoje convido os senhores a refletirmos juntos sobre essas sagradas palavras, contemplando nossa origem, nossa essência, nosso papel na criação e o amor infinito que Deus tem por cada um de nós. Vamos juntos nessa jornada rumo à compreensão e aceitação. Iniciaremos logo em seguida. Ao iniciarmos o nosso estudo, vamos, em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, uno a Jesus Cristo, reconhecer que é somente com a graça de Deus e a permissão de Kyosho Sama que podemos receber as sagradas palavras durante este estudo. Sem a existência de Kyosho Sama, sem Masaki Sama, jamais poderíamos ser capazes de perceber a essência e o verdadeiro significado das sagradas palavras de Meishu Sama. Também, sem o trono de Kyosho e sem Kyosho Sama, seria impossível seguir ou nos chamarmos de verdadeiros seguidores de Meishu Sama, pois estaríamos negando o próprio Meishu Sama, a quem estabeleceu o trono de Kyosho e foi o primeiro Kyosho de nossa igreja. Com corações repletos de alegria, vamos juntos com nossos antepassados que vivem e existem dentro de nós
participar deste estudo, retornando tudo a Deus, com pensamentos e sentimentos que já foram expiados e purificados, servindo a Deus em sua obra completamente nova de salvação. Iniciaremos o nosso estudo com o cânone da Igreja. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso, e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é o Uno Meishu Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado. Como os senhores sabem, toda semana escolho uma ou algumas postagens do Instagram de nossa Igreja Mãe para lermos e termos em mente durante o nosso estudo. Se os senhores ainda não se inscreveram no Instagram, é fácil seguir a página. Abram o Instagram e busquem a página da Igreja Mundial do Messias, _oficial. Assim que a página abrir, abaixo do nome existe o botão para seguir a página. Selecione ele, mas não termina por aí. No topo da página, no lado direito tem um sininho. Selecione o sino e libere as notificações. Assim os senhores poderão se manterem informados assim que as publicações novas são liberadas na página. Essa é uma forma excelente de se conectar ao trono de Kyosho e alinharmos o nosso sonen com Kyosho Sama. Também, através dessa plataforma, temos uma forma de enriquecer a vida de nossos familiares e amigos, compartilhando este material tão rico. Não deixem de compartilhar estas postagens. Se notarem algo que lhes tocou o coração, não deixem de compartilhar, ok? O post que eu escolhi do Instagram hoje é um post maravilhoso. Temos uma novidade excelente para compartilhar com os senhores. Para todos que não estão a par, Masaki Sama, representante de Kyosho Sama, viajou ao Brasil esta semana passada e no Brasil realizou pela primeira vez o culto aos antepassados do mundo inteiro. Culto para as almas dos antepassados no mundo inteiro. E neste culto, Masaki Sama fez um anúncio sensacional para todos nós e concedeu uma missão para os membros e o povo do Brasil e todos nós. E nela, gostaria de passar aqui para os senhores em vídeo neste momento. Escutem só. O Brasil precisa construir o solo sagrado da água. Incrível, não acham? Que maravilha!
finalmente foi revelado aonde será construído o solo sagrado da água. Nós temos no Japão o solo sagrado fogo, na Angola o solo sagrado terra, que foi consagrado uns meses atrás. E agora, no Brasil, será consagrado terreno para a construção do solo sagrado água. Como vemos, estamos num momento completamente novo na obra divina, numa escala mundial, onde esses solos sagrados de Meishu Sama farão parte em continentes diferentes e não só dentro do Japão. E como vemos hoje em dia, o único local que existe para ter um solo sagrado de Meishu Sama é dentro da Igreja Mundial do Messias. Isto porque só Kyosho Sama pode consagrar um solo sagrado. Sem a autoridade do trono de Kyosho, não tem como um solo ser consagrado, mesmo como os nossos altares, o nosso Ohikari e tudo que é sagrado de nossa igreja. Essa é uma parte que pertence ao domínio somente de Kyosho Sama. E também, quando Kyosho Sama não reconhece algo como sagrado, deixa de ter essa missão. Isso também tem que ficar muito claro, pois muitos acham que simplesmente por estarem seguindo Meishu Sama, podem achar que é sagrado aonde estão, que o Ohikari que estão recebendo é sagrado. Mas se Meishu Sama, que é o uno a Kyosho Sama, que é uno a esse trono de Kyosho que Meishu Sama criou para liderar a obra divina, não reconhecer algo como sagrado, é impossível ser sagrado. Não tem como nós, de nossa livre e espontânea vontade, simplesmente entrar no domínio de Meishu Sama, de Kyosho Sama e declarar algo como sagrado. Então, somos extremamente afortunados que estamos recebendo essa permissão de construir verdadeiramente estes solos sagrados de Meishu Sama, fogo, água e terra. E agora sabemos que o solo sagrado água será construído no terreno do Brasil. Então, é com muita alegria que nós vamos poder servir nesta obra de Deus, nessa obra de construção para receber toda a humanidade, para que todos possam recordar ao verdadeiro solo sagrado que existe dentro de cada um de nós. Com esse espírito de alegria, gostaria de receber com os senhores as sagradas palavras do Masaki Sama desta semana, continuando nossa leitura. Continuando onde paramos na semana passada, Masaki Sama compartilha o seguinte: ou seja, uma vez que também estamos vivos neste exato instante, cada um de nós precisa aceitar o nascer de novo, como filho de Deus, como Messias, enquanto estamos vivos, ou até mesmo depois de deixarmos este mundo. Isso é aceitar Meishu Sama. Não importa o que aconteça no nosso dia a dia, temos que encarar isso e aceitar, seja lá o que for, da seguinte maneira: eu aceito isso como caminho para nascer de novo, como filho de Deus, como Messias. Mas, falando isso de uma maneira ainda mais simples, a vontade de Deus é fazer com que nós nos tornemos seus filhos. É verdade que existem inúmeras coisas que precisam ser aceitas na nossa vida. Porém, o que nós mais devemos aceitar é, em suma, algo que se resume em um único ponto. Ou seja, resume-se em dizer: eu aceito isso como sendo a vontade de Deus. Bem, ao escutar isso, o que pensamos é o seguinte: como explicação, eu entendo isso, não é? Mas, deixe-me ver como posso dizer. Acho que existe o que pode ser chamado de um ponto de aceitação,
Acho que existe algo nesse sentido. O que seria isso? Tenhamos como exemplo um presente de aniversário. Existem ocasiões nas quais recebemos um presente de aniversário, certo? Ao ter recebido algo extremamente caro de alguém, o sentimento que aflora na pessoa que recebeu o presente não é dizer muito obrigado por ter comprado algo tão caro. Não, não é esse o ponto. Apesar de, na verdade, ser o que acontece com frequência, certo? Risos. Também acontece de a pessoa que recebe o presente dizer: você foi lá até um lugar tão longe só para comprar este presente tão precioso para mim? Com isso, a pessoa está agradecendo o esforço de quem apresentou, certo? Entretanto, no final das contas, houve um momento em que a pessoa que comprou o presente pensou antes de fazer qualquer coisa o seguinte: ah, vou comprar isso para aquela pessoa. Essa é uma etapa que antecede a ação. Existe aquele momento em que, pensando em alguém importante, a pessoa pensou: vou até aquela loja para comprar aquele presente. Isso pode ter acontecido quando ela estava em casa ou em qualquer outro lugar, mas houve um momento em que ela pensou. É por isso que nós, ao recebermos um presente de aniversário, ficamos realmente alegres com o momento em que a pessoa que nos presenteou pensou em nós, o momento em que a pessoa voltou o seu pensamento para nós. Bem, também existem pessoas que, se o presente for caro, sentem uma alegria ainda maior, risos. É dessa maneira que, ao responder dizendo obrigado, agradecemos ao sentimento que essa pessoa teve por nós, o fato dela ter pensado em nós. Com isso, essa pessoa sente o seguinte: meu sentimento foi aceito, por assim ser, o sentimento do amigo que presenteou e o da pessoa que recebeu o presente se torna um só sentimento, certo? Se não for assim, o que acabaria acontecendo é que quem recebe o presente dizer algo como: ah, não tinha um presente mais caro? Não? Risos. Ou eu não gosto disso. Em vez desta loja, poderia ter sido daquela outra loja? Risos. Eis o que acabaria acontecendo. É assim que, em síntese, trata-se desse sentimento, não é? É o sentimento de pensar, aquela pessoa pensou em mim. Esse sentimento é gratificante, não é? Com Deus acontece o mesmo. Deus, até mesmo quando não havia nada, estava pensando em nós. O que viria a ser isso? Como Kiyosama diz, a criação de Deus foi dar à luz nós no paraíso e, através de nós, Deus preparou toda a criação. Só que essa etapa já evoluiu para uma ação concreta. Não evoluiu? Ou seja, usando a analogia que fiz há pouco, já é a etapa de ir comprar o presente de aniversário. No entanto, existe a etapa que antecedeu o início de tudo, certo? Existiu o momento em que não existia nada, o momento em que ninguém existia, o momento em que Deus estava sozinho. Senhores, esse momento existiu. Senhores, parando, né? Vamos parar aqui só para pensar um momento, né? Porque quando pensamos sobre a criação de Deus, não é? Quando pensamos sobre tudo que Deus preparou, geralmente pensamos sobre tudo que já foi criado, não é? Antes das sagradas palavras de Masaaki Sama, eu não tinha parado para pensar a respeito no momento antes da criação. Ou mesmo, se parar para pensar a esse respeito, se tivesse parado, não teria como realmente captar
a essência disso que nós estamos sendo levados agora. Esse sentimento, esse pensamento inicial de Deus antes de criar tudo. Olha que bênção é essas sagradas palavras. Nós estamos sendo levados a conhecer este verdadeiro Deus no início de tudo, antes de nos criar, antes de criar tudo que existe. E Masaaki Sama compartilha. Foi nesse momento que Deus deve ter pensado: eu não viverei sozinho, criarei filhos que são a minha imagem e semelhança, e eu quero viver com esses filhos, viver com uma família maravilhosa, ou seja, viver em um mundo repleto de alegria. Esse momento existiu. Deus pensou isso no momento em que não havia nada, e depois disso ele iniciou toda a criação. Tudo que existe nos céus e na terra foi criado a partir dessa vontade de Deus. Tudo foi criado a partir do sentimento que Deus teve quando ele estava sozinho. Como isso realmente é inspirador, não é? É realmente algo sublime, não é? É um pouco assustador poder refletir a respeito, né? Ter a permissão de encontrar com esse sentimento original de Deus antes de criar tudo. Esse momento onde Deus planejou viver nesse mundo perfeito com nós, de plena alegria, em seu paraíso junto conosco. Quando vemos desse ponto de vista, a nossa visão em relação à própria vida aqui começa a mudar, não concordam? O que valorizamos, começamos a ver o quão pequeno tudo isso é, comparado com esse sentimento, esse tremendo sentimento e amor de Deus no início, esse sentimento antes de nos criar. Masaaki Sama continua. Então, pensemos a respeito da maneira como a criação de Deus avançou. Concretamente, depois disso, assim como Kyoshi-sama está orientando a todos nós, primeiro, Deus preparou o paraíso e nele deu à luz a inúmeras almas. Depois disso, primeiro ele escolheu Jesus, escolheu a alma que posteriormente nasceria como Jesus. Além disso, nesse interim, ele também escolheu a alma que nasceu como Meishu-sama. Entretanto, não há diferença entre superior ou inferior, entre a alma de Jesus e a nossa alma, entre a alma de Meishu-sama e a nossa alma. A diferença no papel que cada um desempenha, mas todos nós somos filhos de Deus, não somos? Depois de ter feito essa escolha, Deus, através de nós, que somos sua alma, criou tudo o que existe em todo o universo, incluindo a Terra, ou seja, criou o mundo da matéria. Isso parece uma história completamente sem sentido, não é? Afinal, trata-se de um assunto referente ao paraíso, um mundo que é invisível. Por assim ser, os senhores não conseguirão compreender se não tentarem visualizar um pouco que seria isso. Aqui, creio que o importante são as sagradas palavras de Meishu-sama, o plano de Deus. Nelas, Meishu-sama menciona os momentos da construção do solo sagrado de Atami, a terra celestial. E vejam como Meishu-sama se expressou. São as famosas sagradas palavras onde ele diz, quando era Deus, na era mais remota:
Vejam a maneira como Meishu Sama se expressou. Isso deve ser algo que eu próprio projetei quando era Deus, na era mais remota, planejando o futuro. Eu estou dizendo exatamente o que Meishu Sama disse. Foi dessa maneira que ele se expressou. Nós, quando líamos esse trecho, pensávamos algo como: então Meishu Sama era Deus, na era mais remota. Que magnífico! E ponto final. Mas o que eu acho importante aqui, nesta fala, é o termo deve ser, dentro de isso deve ser algo que eu mesmo projetei quando era Deus, na era mais remota, planejando o futuro. Sinto que a chave está nesse termo, ou seja, nesse deve ser. A gente fazendo uma pequena pausa aqui, pois eu também acredito que os senhores, talvez membros mais antigos, tenham escutado essas sagradas palavras ou tenham lido essas sagradas palavras em algum tempo na história de membros dessa igreja, que Meishu Sama fala desse período que ele era Deus, né? E que ali projetou toda essa construção que estamos vendo, né? Esse lugar em Atami. E eu, como Masaaki Sama explica aqui, por muito tempo pensei, uau, Meishu Sama era Deus, que maravilha. E agora está aqui nos passando tudo isso, nos ensinando tudo isso. E daí, desse princípio, parti para ver Meishu Sama com essa visão, como acredito que muitos de nós tivemos até hoje. Mas aqui podemos ver o quão importante é o trono de Kyosho, pois essas sagradas palavras, não compreendíamos, 2, líamos, mas não estávamos recebendo a sua essência, pois olha aqui o ponto que Masaaki Sama está a nos trazer para refletir. As palavras que Meishu Sama usou, deve ser. E o que significa esse deve ser? Isso é de extrema importância porque muda completamente a forma como eu via Meishu Sama até hoje. E ele fala: afinal, se isso fosse aquilo foi projetado por mim, então teríamos que dizer: ah é? Como isso é maravilhoso? E ponto final. Mas a maneira de expressar, dizendo deve ser, significa que Meishu Sama não possuía essa percepção. No entanto, ele acreditava que certamente, que indubitavelmente era isso. Gente, isso é extraordinário, não é? Meishu Sama, ao utilizar essa palavra, deve ser, estava nos mostrando que era uma crença, né? Que acreditava nisso. Não significava que ele possuía essa percepção. Isso muda completamente a forma como víamos essas sagradas palavras até hoje, não concordam? E aí ele continua: assim sendo, quando Meishu Sama pensou como esta paisagem é maravilhosa, o pensamento que lhe veio à mente foi o seguinte: mas na verdade, se eu estava junto a Deus há muito, muito tempo atrás, recebi a alma de Deus e era uno a Ele, então deve ser algo que eu mesmo projetei. Então, esse termo deve ser possui um grande significado que até hoje não líamos com o seu devido respeito, vamos colocar, né? Com essa devida atenção que deveríamos ter a essa expressão. Não concordam? E Masaaki Sama continua: em suma, Meishu Sama estava falando sobre a posição de Deus dentro dele. É por isso que ele disse que isso deve ser algo que ele mesmo projetou quando era Deus, na era mais remota, planejando o futuro. Então, quando achamos aqui na Terra que uma paisagem é muito bonita,
podemos achar que essa paisagem não tem nenhuma relação conosco. Ou também podemos pensar, bem, na verdade, isso deve ser algo que eu mesmo projetei na era mais remota, quando eu era uno a Deus, quando eu era Deus. Não há como dizer isso é algo que eu mesmo projetei, pois não temos essa recordação. Meishu Sama também não se lembrava disso. Afinal, caso ele tivesse essa recordação, qual seria a razão dele ter usado o termo deve ser? Muda completamente, não concordam? E olha aqui, por Meishu Sama ser esse protótipo para cada um de nós, nós estamos aprendendo com Masaki Sama de reconhecer esta posição de Deus que existe dentro de nós. Nesse tempo mais remoto, quando éramos juntos, unos a Deus, que participamos junto com Deus e podemos fazer essa afirmação como Meishu Sama, não porque lembramos, mas porque reconhecemos isso como uma verdade. Isso não é magnífico, transformador? Ele continua. Ou seja, Meishu Sama acreditava que ele, há muito, muito tempo atrás, era uno a Deus, que naquele momento ele havia construído a terra com Deus, não é? Assim sendo, nós vamos dizer que não acreditamos só porque não nos lembramos? O que nós faremos? A premissa que existia desde o início dentro de Meishu Sama era a crença de que ele já estava em uma posição de Deus dentro dele. A premissa de Meishu Sama consistia no seguinte: há muito, muito tempo atrás, quando eu era a alma de Deus, construí este mundo da matéria com Deus. É nisso que a minha existência consiste. Ele se expressou por meio dessa premissa e nós também podemos fazer o mesmo. Deixe-me citar um assunto muito semelhante a esse. Temos as sagradas palavras que foram lidas na cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, certo? Se alguém entre os senhores ainda não conhece essas sagradas palavras, procure ler depois em nossas publicações. Nelas, há uma pergunta que foi feita a Meishu Sama a respeito do Kenshin Jitsu, conhecer a verdade. Essa pergunta consiste em querer saber se alguém consegue alcançar o nível de Kenshin Jitsu se aprofundar sua fé. Ao responder essa pergunta, primeiro Meishu Sama disse que não, de jeito nenhum. Ele afirmou que somente uma pessoa, em milhares, não, dezenas de milhares de anos é escolhida para alcançar esse nível. Mas, depois de dizer isso, Meishu Sama disse que esse momento chegará, que agora existem os espíritos malignos, que já não existiria mais essa coisa de Kenshin Jitsu no mundo de Miroku, pois todos serão capazes de conhecer a verdade. Como nós devemos aceitar essas sagradas palavras? A questão é essa, senhores. Para todos que não têm acesso a essas sagradas palavras, o site da igreja está sendo reformado, passando por uma renovação. Então, o link está disponível na descrição deste vídeo para os senhores receberem essas sagradas palavras em formato de PDF e lerem e estudarem, pois essas sagradas palavras é essencial, como estamos recebendo aqui do Masaki Sama, e como receber essas sagradas palavras, porque por muito tempo, da mesma forma que víamos Meishu Sama como o Deus que nasceu agora, que está projetando tudo isso, né, que ele criou inicialmente, no início, quando era Deus, e não víamos Meishu Sama tendo esse sentimento, essa fé de que era assim, simplesmente pensávamos, Meishu Sama estava dizendo que ele era Deus, e como se fosse uma memória, essas sagradas palavras também, a respeito desse nível Kenshin Jitsu,
Muda completamente agora, através do trono de Kyosho, que estamos recebendo a forma de receber, o verdadeiro espírito, o verdadeiro significado dessas sagradas palavras. Então não deixem de estudar. E olha o que Masaki-sama coloca aqui, pois ele coloca a chave, aqui está. A questão é essa. Como que nós vamos receber essas sagradas palavras? Como aceitar essas sagradas palavras? Ele fala, no início dessas sagradas palavras, ele diz, de jeito nenhum, absolutamente não. Então será que nós vamos dizer, se é assim, nós absolutamente não conseguiremos, e ponto final? Ou será que aceitaremos o que está escrito do meio até o fim dessas sagradas palavras? Meishu Sama disse que o Kenshin Jitsu deixará de existir e que todos serão capazes de conhecer a verdade. Ou seja, por fim, toda e qualquer pessoa será capaz de chegar aonde Meishu Sama chegou, alcançar exatamente o mesmo nível que Meishu Sama alcançou. Olha como isso é fundamental. Não é assim que nós não víamos por muito tempo? Hoje, graças a Kyosho-sama, graças a Masaki-sama, estamos sendo levados a seguir Meishu-sama em seus verdadeiros passos. Mas, como Meishu-sama mesmo falou anos atrás, nós colocamos Meishu-sama num pedestal, não é assim? E achávamos, isso só é possível para Meishu-sama. Só Meishu-sama alcançou esse nível de Kenshin Jitsu. Só Meishu-sama lembrava de como era o momento, a era dele como Deus, pois assim pensávamos, não? E não entendíamos de onde Meishu-sama estava nos ensinando, o que Meishu-sama estava nos ensinando, né? Essa fé, esse conhecimento que Meishu-sama tinha, hoje, através do trono de Kyosho, estamos aprendendo que nós também podemos chegar ao mesmo nível que Meishu-sama. Na verdade, essa é a nossa missão de cada um de nós. E ele coloca, o Kenshin Jitsu deixará de existir. O que isso significa? Significa que Deus é a própria verdade e que, além disso, Ele é o nosso verdadeiro corpo. Por assim ser, é claro que todos estão destinados a conhecer a verdade. É isso o que essas sagradas palavras significam. Vou ler essa parte mais uma vez, ok? Pois aqui é fundamental. Olha só, o Kenshin Jitsu deixará de existir. O que isso significa? Significa que Deus é a própria verdade. Mas não para aí, né? Não é o fato que só Deus é a própria verdade. É que, além disso, Ele é o nosso verdadeiro corpo. Deus é o nosso verdadeiro corpo. Por assim ser, é claro que todos estão destinados a conhecer a verdade. É isso que essas sagradas palavras significam. Tem um PS aqui que foi inserido pelo Masaki-sama após essas sagradas palavras serem feitas no culto e gostaria de compartilhar com os senhores. Então pensemos a respeito da razão pela qual Meishu-sama disse, de jeito nenhum, absolutamente não. E é somente uma pessoa em milhares, não dezenas de milhares de anos, é escolhida para alcançar esse nível. Ele disse isso porque podem surgir entre nós algumas pessoas que, ao escutar que nós também podemos alcançar o nível do Kenshin Jitsu, acabam aceitando isso com vaidade e passam a ter inúmeros pensamentos e sentimentos como eu alcancei o Kenshin Jitsu. Para que isso não aconteça, ele nos fez uma advertência, dizendo que não, absolutamente não é possível de jeito nenhum. De jeito nenhum é possível por meio da inteligência e capacidades humanas e que
se não for Deus, ou seja, sem a permissão de Deus e sem nos lembrarmos da posição de Deus que cada ser humano carrega dentro de si, absolutamente não é possível. Acredito que Meixo Sama se expressou dessa maneira para nos fazer essa advertência. Isso é de extrema importância, não é? Pois hoje conseguimos ver, né, que na verdade Meixo Sama não está falando uma coisa contraditória, que não é impossível, que é impossível alcançar esse Kinshinjitsu, e ao mesmo tempo ele está falando que toda a humanidade chegará a esse ponto, não? Na verdade é um todo. Para alcançarmos esse Kinshinjitsu, não é de nossa força, de nossa vontade, de nosso meio, sem a permissão de Deus, sem reconhecer, como a Saksama está colocando aqui, a posição de Deus que existe dentro de nós. Não é possível. Não é possível chegar a esse ponto. Precisamos nos policiar para observarmos se estamos encarando essas sagradas palavras com vaidade ou não. E, ao mesmo tempo, podemos reconhecer, mais uma vez, e eu sei que eu falo isso praticamente em todos os estudos, mas não tem como não falar isso em todos os estudos. Sem o trono de Kyosho, jamais teríamos percebido isso, não é? Por quanto tempo conhecíamos essas sagradas palavras de Kinshinjitsu? Pelo menos conhecíamos essa expressão, né? Mas não tínhamos ideia o que isso significava. O que significava para Meixo Sama e o que significa para cada um de nós. Não tínhamos ideia do sentimento de Meixo Sama de reconhecer como ele via e recebia essa verdade de Deus. Deus antes de nos criar, esse verdadeiro espírito e sentimento de Deus após nos criar e criar tudo que existe no universo. Quão abençoados nós somos de sermos liderados por Kyosho Sama, por Masaaki Sama, nesse caminho dessa verdade, com esse espírito de júbilo, de alegria, gratidão profunda ao trono de Kyosho, a Meixo Sama aqui encarnado, através do trono de Kyosho. Gostaria de continuar servindo com os senhores nessa sagrada obra, nessa obra que leva toda a humanidade a nascer como Filho de Deus, como Messias. Muito obrigado por sua participação. Que toda glória, toda bênção sejam devolvidas para Deus sempre.